E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre criptomoedas, vamos falar sobre o rei Bitcoin, perspectiva para curto prazo e também para longo prazo, respondendo uma pergunta que eu recebi lá no Instagram sobre a questão do hold no Bitcoin, vou falar sobre isso. E claro, vamos cair para dentro desse resumão sem mais delongas, tem perspectiva de bancão para o Bitcoin, vamos ver o que esses caras estão falando. Sem mais delongas aí, vamos compartilhar a tela e bora cair para dentro. Começando, claro, antes de entrar no assunto principal, sobre esse posicionamento do Mercado Livre, que é um dos maiores marketplaces aí do mundo, certo? Do mundo. E nós até falamos, né? Nós até no vídeo onde eu falo sobre a desmaterialização da economia, um vídeo importantíssimo para você que quer entrar na quarta revolução industrial e começar a fazer dinheiro e parar de mimimi aí sobre as mudanças. É muito importante você entender a desmaterialização da economia, porque eu cito o exemplo do Mercado Livre lá. Então, para você que quer fazer dinheiro e investir melhor, esse é o canal certo para você, cai para dentro para você entender o que está acontecendo, beleza? Então, vamos lá. Se o governo não atrapalhar, já está bom, diz presidente do Mercado Livre. Executivo falou sobre desafios do negócio em 2022 em meio às turbulências da eleição e a continuidade da escalada da inflação, né, pessoal? Então, você que acompanha o canal aí já faz um tempo, sabe que nós falamos incansavelmente sobre o problema da inflação. O que é inflação, Gabriel? Quem gera a inflação? É o capitalista malvadão que começa a subir preço nos supermercados e que nós precisamos da volta dos fiscais do Sarney para que eles nos protejam dos capitalistas malvadões? É claro que não. Esse problema é gerado pela expansão monetária, pela depreciação que o governo gera sobre a moedinha estatal, sobre aqueles papéis coloridos que você vê valor, que se chama real aqui no Brasil, que alguns chamam de peso chileno, peso argentino, dólar, né? Então, o governo, para se financiar, para conseguir sustentar essa máquina gorda e ineficiente chamada Estado, ele acaba emitindo dívida e muitas vezes imprimindo dinheiro, que é através da emissão de dívidas, por exemplo. E aí, quando ele faz isso, ele acaba depreciando o seu poder de compra. Afinal, você tem mais papeizinhos coloridos, mas a produção de ativos, a produção de valor pelos empresários. Afinal, quem gera valor, quem gera riqueza são os empresários, são quem realmente consegue produzir algo, porque o Estado nada produz, né? Então, quem realmente produz não está conseguindo subir essa oferta de produtos e serviços. Então você tem mais papeizinhos coloridos, a quantidade de produtos e serviços, a quantidade de riqueza sendo gerados continua a mesma, então o preço desses produtos e serviços aumenta porque o Estado coloca mais papéis para circular, a regra base da economia, oferta e demanda. Se tem mais papeizinhos coloridos, esses papéis perdem poder de compra. Por isso que ter uma carteira antifrágil te protege justamente da depreciação do poder de compra. Você que não fez nada aí nos últimos anos, enquanto a gente fala incansavelmente para você se proteger da inflação, você perdeu 40% de poder de compra comparado ao dólar. Só comparado ao dólar. Sendo que o dólar também perdeu o poder de compra. Então tá na hora de você se ligar. E aí, é claro, faz total sentido o que o Mercado Livre tá falando. Inclusive o Mercado Livre começou a negociar criptomoedas na plataforma deles. Então eles já estão entrando nesse mundo. Afinal, o tema desse vídeo é criptos. E o Mercado Livre está entrando já nesse mercado. E agora você consegue comprar criptomoedas através lá da plataforma do Mercado Pago, que é a plataforma de grana, né, do Mercado Livre. Então, muito bacana esse posicionamento, né? Nós temos aqui a escalada da inflação. É claro que a escalada da inflação, ela faz as pessoas comprarem menos porque elas perdem poder de compra. Então a gente que pensa nos investimentos tem que olhar para essa questão, porque além de você perder poder de compra, as outras pessoas também estão perdendo poder de compra, elas vão consumir menos, elas vão priorizar alguns setores, então você que é investidor tem que se ligar nisso, né? E aí, claro, tem as eleições também que vão gerar insegurança, turbulência, e você que acompanha o canal aqui sabe que eu não acredito em político, eu acredito que você tem que assumir as rédeas da sua vida e ser o seu próprio presidente. Afinal, político nenhum vai solucionar os seus problemas. A única pessoa que pode solucionar os seus problemas é você, através de buscar conhecimento, transformar esse conhecimento em sabedoria e, claro, buscar sempre mais soluções para fazer mais dinheiro e para investir melhor. Tudo bem? Então vamos lá.
Vamos entrar aqui para o Bitcoin, né? Então, Bitcoin, essa é a lista das 5 maiores carteiras de Bitcoin do mundo. Observe com atenção que nenhuma delas tem mais de 1,26 Bitcoins. Observe também que no gráfico, apesar da queda do preço, o número de holders é crescente. Então, o que nós estamos vendo? Os grandes investidores, eles estão investindo, eles estão acumulando Bitcoin. É isso que eu acho intrigante, né? É isso que eu acho intrigante. Então, nós estamos vendo um número crescente de holders. Não está caindo drasticamente esse número. Os grandes investidores estão acumulando. E aí, nós vamos ver 2 posts do TechDev sobre agora mais curto prazo e depois eu vou falar de longo prazo, ok? Então, isso aqui é interessante, pessoal. Atualização e comparação do indicador. Análise de alcance e possíveis caminhos, né? Então, o que ele está falando aqui? Perceba que no ciclo de 2013, nós tivemos uma expansão, uma correção, certo? Que foi menor do que nós estamos vendo agora. E depois nós tivemos uma segunda pernada. E o que eu espero, e que muitos investidores estão esperando, é justamente essa segunda pernada. Eu não aposto todas as minhas fichas nisso e eu assumo a humildade perante a incerteza. Por isso que dentro da carteira antifrágil, que eu falo mais em detalhes no Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, link aqui na descrição e cupons aqui na descrição para você que quer saber mais. Por isso que eu falo lá sobre investir antifrágil, sobre você assumir incerteza, você não sabe o que vai acontecer, então você faz lá o seu contingenciamento de risco. Então, contingenciamento de risco é rei, e nós falamos isso há mais de 2 anos aqui no canal, né? Então, é importante você aplicar isso. Só que o que nós estamos vendo a curto prazo agora? A gente viu essa primeira pernada de alta, correção. Primeira pernada de alta, correção. O preço ele está segurando, o preço segurou em 2013 nessa retração aqui de 1,472. E agora está também segurando nessa retração aqui de cerca de 1,472. O que o preço precisa fazer agora? Precisa repetir essa segunda pernada aqui de alta, né? E aí a gente já vai fazer uma análise gráfica para ver os suportes, as resistências e o que nós temos de desafios. Então, teoricamente, esse ciclo, o que nós estamos vendo agora, pode fazer sentido com o que a gente já trouxe aqui no canal, daquela questão do super ciclo, onde cada vez mais os ciclos vão se alongando, né, vão ficando mais longos, e a gente pode ver essa repetição aqui. Esse é o cenário que eu espero, claro, mas eu também tenho um receio, porque nós, aqui como a gente vai ver graficamente, nós estamos numa tendência de baixa de curto prazo. Então, será que nós entramos no inverno cripto? Será que nós estamos na fase de complacência? Que a gente já trouxe aqui no canal sobre essa questão da fase de complacência? Então é isso que a gente tem que estar observando, né? A fase de complacência é quando parece que vai, mas não vai. E aí começa a sempre cair. Ele faz topos e fundos descendentes, onde as pessoas acham que vai voltar a subir e ele só faz mais uma pernada para queda, né? E aí, mais esse indicador aqui do TechDev, onde ele faz essa comparação aqui nessa questão do Red, que é a fase de distribuição, a fase onde as pessoas acabam vendendo, né? E o Green aqui é a fase onde as pessoas estão acumulando. E aí, nessa comparação aqui desse ciclo, nós teríamos então essa fase de macro consolidação, que é o que ele chama, né? Que é essa fase onde você tem uma lateralização do preço, então nós estamos vendo isso no Bitcoin, essa lateralização do preço, e aí o que nós poderíamos estar vendo aqui para os próximos dias? Início do fim, né, dessa macro consolidação e do início dessa pernada. Então o que nós tivemos aqui lá em 2020? Nós tivemos essa macro consolidação, aqui teve a queda do Covid, né, que foi um Black Swan, um cisne negro, que foi a queda do Covid. Então a gente teve uma grande acumulação em 2020 para, no final dessa macro consolidação, ter aquela pernada maravilhosa que quem estava posicionado conseguiu aproveitar, certo? E aí, agora nós estaremos em uma acumulação de volta, uma consolidação do preço para entrar numa fase impulsiva novamente, para termos uma segunda pernada de alta, que é o esperado para quem acredita, né, que nós estamos aí repetindo o que 2013 aconteceu, então nós poderíamos ter isso novamente. Então nós teríamos essa fase de consolidação. Para que nós consigamos ganhar aí, galgar novos patamares, nós temos grandes
regiões de resistência, pessoal. Nós temos aqui a média de 200, servindo agora como resistência, 56 servindo como resistência. Nós temos aqui a nossa LTA rosinha que nós falávamos aqui no canal, servindo como resistência. Então nós temos muitas resistências importantes, pessoal. O que nós temos de suporte? O topo, né, a parte de cima dessa cunha que nós desenhamos, e a gente comentou que poderia explodir para cima e realmente concretizou. E agora nós temos isso aqui servindo como suporte, que estaria mais ou menos na região dos 44, 45 mil. E também nós temos essa região aqui, que serviu como suporte, essa região dos 44.700, né? Como uma região de suporte, onde o preço conseguiu defender. Mas nós temos muitas resistências a serem superadas. Então o que nós precisamos ver no mercado? Força compradora. Só que a grande questão é que muitas pessoas, e vocês e eu, nós estamos esperando uma oportunidade de valorização para realizar lucro. Muitas pessoas compraram Bitcoin junto conosco lá na região dos 5 mil, dos 20 mil dólares. Então elas estão com lucro, mesmo após essa correção, absurdo. E tem muitas pessoas realizando esse lucro. E talvez esse seja o grande problema, né? Por isso que talvez essa região de consolidação demore. Porque ao passo que novas pessoas vão entrando, tem pessoas realizando. Ao passo que os holders vão comprando semanalmente, mensalmente, tem pessoas realizando. Por isso que nós temos essas fases de consolidação, onde o preço fica meio, parece uma stablecoin. Você pode ver que o Bitcoin ele vem andando lateralmente, né? Lateralmente, desde 2021. Então, é justamente essa fase onde ele está se consolidando, né? O que eu não gostaria de ver no semanal? No semanal nós continuamos com tendência de alta. Por que nós continuamos com tendência de alta no semanal? Topos e fundos ascendentes. Quando nós perderíamos essa tendência? Se o preço viesse abaixo aqui da região dos 43, 42 mil dólares. Se ele perdesse essa região de preço, nós estaríamos, né, no fechamento do semanal, nós estaríamos vendo uma tendência de baixa, porque os topos e fundos estariam agora descendentes. Como nós estamos vendo topos e fundos ascendentes, então a tendência ela continua de alta no semanal. Para mais curto prazo, como por exemplo aqui no diário, você vai ver que a tendência ela está sendo de baixa. Por quê? Porque nós estamos fazendo topos e fundos descendentes, que é a famosa briga dos touros e dos ursos. Por enquanto, o que me deixa otimista é justamente estarmos acima desta cunha aqui, certo? Mas a gente precisa observar, porque se ele perder isso aqui, ele perder essa região dos 44, pode ser que nós estamos realmente numa fase de complacência, e aí a gente pode sim entrar no inverno. É uma região bem difícil de dizer o que está acontecendo, porque nós estamos em lateralização. Lá no meu Instagram, eu postei justamente essa questão aqui, deixa eu ver, eu abri a caixinha de perguntas lá, e aí um amigo perguntou o seguinte: se eu apoio a estratégia de hold de BTC até 2026. E eu falei que sim, que eu acredito que a estratégia de hold é importante, mas que dentro da carteira antifrágil eu executo um híbrido de position trade e hold. Por que, Gabriel, que você, mesmo entendendo que os ciclos são importantes, por isso que eu faço position trade? Porque aqui vão existir oportunidades de comprar Bitcoin no fundo desse canal mais baratos, mas sabendo que para o longo prazo o Bitcoin sempre se valoriza, eu faço uma parte hold. Então, dentro da carteira antifrágil, eu faço uma parte do meu aporte, dos meus investimentos hold, pensando para o longo prazo. Essa parte de hold, pessoal, eu faço com a realização do lucro. Então, eu compro aproveitando os ciclos, eu tenho uma valorização, eu realizo uma parte, já realizei uma parte, inclusive eu já falei em vídeos passados sobre isso, já realizei uma parte, e agora eu começo a fazer o hold só com o lucro, então o meu risco é zero. O capital do meu trabalho, o capital das minhas fontes de renda, o risco que veio desse capital é zero. Por quê? Porque eu realizei o lucro, eu aproveitei a expansão do ciclo, realizei uma parte, mesmo não sabendo onde eu topar o fundo, mas depois de uma grande valorização, você realiza uma parte, tira o aporte investido, tira o capital investido e você fica com o seu lucro. Então o seu risco é zero. Então quando você domina os ciclos, quando você domina a carteira antifrágil, você investe em renda variável de altíssimo risco com risco zero.
Essa que é a grande sacada. Então, você agora eu estou posicionado com o que eu tive de lucro das minhas operações da expansão. Então, se subir ou se cair, não tem problema, porque o meu risco do meu aporte é zero. Só que quando eu olho para o longo prazo, eu vejo que o preço do Bitcoin nessa curva logarítmica é sempre de alta. Os ativos bem fundamentados, como ações, criptos, enfim, eles ao longo tempo, ao longo prazo, eles sempre se valorizam. Embora no curto prazo eles tenham oscilações, no longo prazo ele sempre se valoriza, né? Então por isso que uma parte do meu lucro eu deixo para hold, mas perceba uma coisa, uma parte do lucro, ok? Então por que eu acredito no hold de longo prazo? Porque o preço ele sempre está se valorizando. Isso não só para as criptos, mas também para ativos de renda variável. Falando aqui sobre longo prazo, Goldman Sachs, um dos maiores bancões aí, projeta preço de Bitcoin a $100 mil e possibilidade de substituir o ouro. Então, Gabriel, o que você vê, como você vê o Bitcoin? Eu vejo o Bitcoin como ouro digital. Embora ele não tenha se provado no tempo ainda como ouro, ele parece que está se provando para esse caminho. Não como moeda para você comprar pão na padaria, mas como reserva de emergência. O ouro é um ativo de reserva de emergência não, de reserva de valor, tá? Reserva de emergência é outra coisa. Então, o Bitcoin parece que está se provando como uma reserva de valor, assim como o ouro é. Você compra pão com ouro no mercado? É claro que não! O ouro, ele é mais para proteger o seu valor, para proteger o seu patrimônio. Então, você não compra pão com Bitcoin. Por quê? Porque a função dele é reservar valor. Você vai utilizar outras moedas para fazer essa questão de comprar pão. Embora com o Bitcoin seja possível você comprar pão utilizando um cartão de crédito de empresas que permitem você carregar lá com Bitcoin com criptomoedas. Então eu vejo o Bitcoin muito mais versátil com escassez, com uma questão de facilitar o transporte, muitas questões que o ouro acaba perdendo. Só que o ouro, claro, num problema apocalíptico de falta de energia de internet, o ouro está lá sempre naquele valor, né? Ele é físico. Então cada um tem os seus prós e os seus contras. O difícil do ouro é carregar, de vender, tem uma liquidez mais baixa. Mas eu vejo que o Bitcoin ele pode se consolidar para esse caminho. E eu acredito que é isso que os grandes bancões estão percebendo agora, muito depois, né? Muito depois. Os caras demoram, né? Você acha que os bancões são inteligentes? Eles ganham muita grana para dizer o que você tem que fazer ou não, mas eles não são tão inteligentes assim. Não subestime os bancões. Então, conforme a reportagem da Bloomberg, o banco estima que o valor de mercado do Bitcoin está em 700 bilhões de dólares. E isso já corresponde a 20% do mercado de reserva de valor. Como, por exemplo, lá o ouro, né? Então, ativos dos quais as pessoas têm confiança de que irão valorizar ao longo do tempo. O valor total do ouro disponível para investimento é de 2,6 trilhões. Por isso que, né, eles dizem que o Bitcoin tem aqui essa fatia de 20%. Então, o Zach Pundle, head de Foreign Exchange do banco, afirmou que uma análise que se o Bitcoin, né, em 5 anos, subir sua fatia para ser 50% dos ativos de reserva de valor, então seu preço deve bater, no histórico, um nível de 100 mil dólares. Então, o que falta para o Bitcoin agora? Falta entrar uma força compradora. E se parte dessas pessoas que fazem a reserva de valor em ouro começarem a migrar para os bitcoins, nós vamos ver esse market cap do Bitcoin subindo e, consequentemente, o valor de mercado dele subindo. Conforme o Bitcoin vai se consolidando, perceba que a curva logarítmica vai diminuindo. Isso é natural de todos os ativos. Ele começa instável e depois vai ficando mais tranquilo, porque tem mais gente entrando e ele vai se consolidando. Eu acredito que lá por 2030 é quando o Bitcoin vai se consolidar. E aí, entrando esse market cap, entrando dinheiro novo, o Bitcoin, então, ele tende a chegar a 100 mil dólares. Por isso que eu continuo com uma parte em hold, embora no curto prazo, como a gente falou aqui, ele pode corrigir, né? E aí, você faz, então, eu faço essa mistura de position trade e hold. E aí, o Goldman Sachs fala o seguinte. Em julho do ano passado, o Goldman revelou os resultados de uma pesquisa que mostrou que mais family offices estão se voltando para as criptomoedas. Então, as grandes famílias, as grandes baleias estão começando agora a entrar mais com força nas criptomoedas. Antes eles tinham medo, eram inseguros, você via lá Ray Dalio e tal, os caras descendo pau, e agora esses veião estão começando a entender o verdadeiro fundamento das criptomoedas, né? E aí, eles estão agora vendo as criptomoedas como um
uma possível proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda e eventos macroeconômicos imprevisíveis. Então os caras estão começando a ver isso agora. Por isso que o Bitcoin precisa se provar ainda no tempo. Mas as pessoas estão começando a entender o real fundamento dele. E aí mais de 150 family offices em todo o mundo foram entrevistados pela pesquisa. Dos entrevistados, 15% já possuem criptomoedas. E aí entre os entrevistados americanos, esses números é de 25%. Enquanto 40% estão preocupados com a desvalorização na moeda, né? Então, pessoal, a grande sacada é que agora as pessoas estão começando a entender o fundamento. Então, nós estamos ainda no início. O Bitcoin é o ouro, mas nós temos o Ethereum, que eu considero a prata, e nós temos as altcoins que servem agora para você especular. Eu ainda não cheguei às minhas conclusões se nós entramos no inverno cripto ou não, se nós estamos num bear market ou não. Por isso que eu invisto antifrágil, por isso que eu faço meu contingenciamento de risco. Embora eu tenha uma parte do meu patrimônio exposto em hold e eu quero fazer a carteira na prática aqui para vocês, e se vocês quiserem, é claro, eu quero abrir o que eu estou fazendo, embora eu tenha uma parte em hold, essa parte em hold eu justamente deixo lá porque eu acredito na valorização de longo prazo. Mas eu tenho uma parte que eu faço position para justamente aumentar ali as minhas quantidades de Bitcoin aproveitando os ciclos, beleza? Então, perspectivas de curto prazo, incerteza. A gente tem aquelas resistências e suportes que eu falei para vocês. A gente tem que cuidar aquela região dos 45, 44 mil dólares. Precisamos de uma força compradora maior. Mas, como eu não estou vendo essa força compradora, nós temos uma fragilidade macroeconômica, você precisa estar exposto de maneira antifrágil. Porque o risco está elevado na macroeconomia. E quando você tem um Black Swan, você pode ver uma correção dos ativos de renda variável. Por isso que a gente bate tanto nessa questão de proteção de patrimônio e tal. Porque o risco macroeconômico está muito elevado e as pessoas vão fugir do risco. Hoje o Bitcoin ainda é visto como um ativo especulativo e de alto risco. Embora isso, com o passar do tempo, como o próprio Goldman fala, tende, né, a modificar o pensamento. Mas ainda eles vêm como um ativo de risco. E nesses momentos de incerteza, os ativos de risco eles perdem espaço na carteira, as pessoas vão fazer lá o Flight for Quality que a gente explica para os alunos do Clube dos Capitalistas 2.0, link aqui na descrição para você entrar, tem o grupo do WhatsApp para você participar e tudo mais, e também a gente já falou várias vezes nos vídeos passados. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ficar de olho agora. Temos um risco elevado na macroeconomia? Sim. Isso pode afetar os ativos de renda variável como um todo? Sim. Mas isso é uma oportunidade para quem está preparado para aproveitar essa correção, e também, caso ocorra um movimento de expansão, você que está antifrágil, você consegue aproveitar esse momento de expansão. Claro, não expondo o seu patrimônio ao risco de ruína, beleza? Então invista antifrágil, bora cair pra dentro, vamos continuar observando esses movimentos. Nos vemos na próxima, deixa seu likeão. Tchau, tchau, seu capitalista malvadão!